Good morning, estudantes do quinto ano. How are you? Nice to meet you. É um prazer revê-los. Vamos para mais uma aula de inglês, onde você vai ver as rotinas, atividades do dia a dia, as horas e uma revisão do School Objectives. Então, aqui eu tenho alguns cards cujas figuras estão escritas nas frases que você vai fazer hoje como atividade, tá bom? Então, só olhar e repetir. Bed, a bed fica no bedroom, ok? Bed. School bag, school bag. Book, book. Notebook, notebook. Pen, pen. Pencil, pencil. Eraser, eraser. Sharpener, sharpener. E o pencil case, pencil case, ok? So, open your book. Na page 8, nós vamos começar com o That is Amazing. Read and learn homework routine. Leia o texto e aprenda sobre a rotina de estudos. Então, aqui é um texto que vai te dar dicas de como você deve se comportar ao fazer as suas lições, como se preparar. Então, eu vou lendo no inglês e falando em português para você, ok? You know that homework is important, alright? And it can be fun too. Você sabe que a lição de casa é importante, certo? E também pode ser divertido. How? It is easy. Então, como? É fácil. Learn how. Aprenda como. Get organized. Então, para você se organizar. Então, se organize. Have a place for doing your homework. Então, tenha um lugar para fazer a sua lição. É ter sempre o seu cantinho de lição. Take everything you need before starting. Então, pegue tudo que você precisar antes de começar. Pen, pencils, eraser, o sharpener, notebook, book. Tá? Isso eu vou falar no final da aula. Já mostrei no início e no final eu mostro de novo. Clean your backpack every day. Então, limpe a sua mochila todo dia. Stay focused. Então, mantenha-se focada ou focado. Don't get distracted. Então, não fique distraído. Turn off the TV and your cell phone. Desligue a TV e o seu celular. Take breaks. Então, tenha, né, no caso, faça pausas, no caso, para descansar. Se você está cansado, para um pouquinho, relaxa. Get up, levante-se. Stretch, alongue-se. And drink water, e beba água. Get it done. Faça. O quê? After you finish, então após você terminar, check your homework for mistakes. Então verifique o seu, no caso a sua lição de casa, se não tem erros. Terminou a lição, não tenha pressa de guardar o seu material, mas verifique se não tem erros. Make sure to put your book, notebook in your backpack. Então, tenha certeza de que você colocou o seu livro, o seu caderno na sua mochila. Senão, você vai aparecer no dia seguinte, como sempre tem alunos, que aparecem na escola sem o livro ou sem o caderno, esqueceu a borracha.
Tem aluno que sempre esquece alguma coisa. Então, isso é falta do quê? De se organizar. Então, isso aqui são dicas, hits, de como você se organizar para ir bem nos estudos, ok? Number 2. How organized are you? Como você se organiza? Answer the quiz and find out. Então, se você vai responder este quiz, then check your answer on page 9. E depois vai verificar a sua resposta na página 9. Então, o que você vai fazer aqui? Apenas responder com yes or no, tá? Your answer. Então, sua resposta. Points. Seus pontos. Os pontos a gente vai ver depois. Ok? Number 1. I clean my backpack every day. Então, eu limpo, no caso, eu olho, eu observo, eu limpo a minha bolsa todo dia. Sim ou não? Se for sim, você vai responder com yes. E se for não, você vai colocar no, tá? Só aqui. Yes or no. 2. I do my homework in bed. Eu faço minha lição de casa na cama. Yes or no? I check my cell phone when I do my homework. Eu verifico, no caso, meu celular, quando eu faço a minha lição de casa. Então, eu desligo, eu verifico se ele está desligado, para não ser atrapalhado durante a lição ou querer olhar alguma coisa que não precisa na hora da lição. I don't eat or drink near my books. Eu não como ou bebo perto de meus livros, para não sujar, né? Se você pega alguma coisa para beber ou para comer, você pode derramar e acabar sujando o seu book ou notebook. Yes or no? 5. I forget my books and notebooks at home. Quantas crianças esquecem o livro ou o caderno em casa? Se você verificar todos os dias, né, como diz lá em cima, limpar a sua mochila, você não vai esquecer. Yes or no? E o number 7. Ou melhor, 6. I take pens, pencils and erase before I start. I take pens. Então, eu pego minhas, no caso, canetas, lápis e borrachas antes de começar? Yes or no? My books and notebooks are always dirty or torn. Então, tá dizendo que meus livros estão sempre sujo ou rasgado? Yes or no? Depois vem os points. Então, a quantidade de pontos você vai anotar aqui de acordo com o quiz que está aqui na página 9, a resposta. Ok? Então, ó, vamos lá. Add 2 points if you checked yes for questions 1, 4 and 6. Então, você acrescenta 2 pontos, tá? 2 pontos. Se você colocou o sim para o 1, para o 4 e para o 6. Então, 2 pontos para cada. Add 2 points if you checked no for questions 2, 3, 5 and 7. E vai dar 2 pontos se você colocou o não, no, para o 2, o 3, o 5 e o 7, ok? Então, só prestar atenção no seu yes e no seu no. E depois você vai somar. Então, a resposta aqui, o feedback. Se você fez de 10 a 14 pontos, congratulations, parabéns. You are a very organized student. Então, você é um estudante muito organizado. Keep up the good work.
Então, mantenha um bom trabalho. E de 6 a 10 pontos, 6 to 10 points. Very good. Muito bom. But you can do better. Mas você pode fazer melhor. Try harder. Tente mais. E de 0 a 6 pontos, 0 to 6 points, there are a lot to improve. Há muito que você melhorar. Read the hints, então leia as dicas, que são essas que eu li lá para você. And start today. E comece hoje. Então já comece a partir dessa atividade a ser mais organizado com as suas lições, ok? Então agora vamos voltar lá para Songs and Sounds. Songs and Sounds, que é uma canção. Listen and choose. What's the time, Mr. Wolf? What's the time, Mr. Wolf? Até a aula passada, vocês viram como perguntar as horas em inglês, que era What time is it? Então aqui hoje, nesta música, está mostrando outra maneira de perguntar a hora. What's the time? Tá? What's the time, Mr. Wolf? Senhor Lobo. Ouça a canção e marque as imagens corretas. Então, as imagens que eu tenho aqui. Go to bed. Get up. Have lunch. Brush your teeth. Take a shower. Do homework. E play in the park, brincar no parque. Quais dessas vai falar na música, você vai pôr um X, tá? Vai assinalar. Então vamos lá, ouvir. What is the time, Mr. Wolf? It is 6 o'clock. What is the time, Mr. Wolf? It is 7 o'clock. What's time, Mr. Wolf? It's time to get up. Good morning. Aqui uma saudação. What's the time, Mr. Wolf? It is 11 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It is 12 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It is lunch time. Então é hora do almoço. Let's go. What's the time, Mr. Wolf? It's 4 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's 5 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It is homework time. Então é hora de fazer a lição, às 5 da tarde. What's time, Mr. Wolf? It is 8 o'clock. What's time, Mr. Wolf? It is 9 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It is bedtime. Então, às 9 horas é hora de ir para a cama. Então, se é hora de dormir, a saudação é good night. Saudações que tem aqui, good morning, que é bom dia, e o good night. Vamos ouvir? And choose. What's the time, Mr. Wolf? What's the time, Mr. Wolf? It's 6 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's 7 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's time to get up. Good morning. What's The time, Mr. Wolf? It is 11 o'clock. the Time, Mr. Wolf? It's 12 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's It's lunch time. Let's go. The time, Mr. Wolf? It's 4 o'clock. What is time, Mr. Wolf? It's 5 o'clock. What is time, Mr. Wolf?
It's homework time. What's the time, Mr. Wolf? It is 8 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It is 9 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's bedtime. Good night. Good night. Mais uma vez, again. 4. Listen and choose. Listen and choose. What's the time, Mr. Wolf? Agora você pode cantar junto, tá? Eu só vou ouvir e você canta. What's the time, Mr. Wolf? It's 6 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's 7 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's time to get up. Good morning. What's the time, Mr. Wolf? It's 11 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's 12 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's lunch time. Go. What's the time, Mr. Wolf? It's 4 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's 5 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's homework time. What's the time, Mr. Wolf? It's 8 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's 9 o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's bedtime. Good night. Então, que palavras que tem aqui de acordo com a figura? Get up. Lunchtime. Ok? Homework time, hora da lição de casa. E o bedtime. Então, são 4. Você vai assinalar 4 figuras, ok? Essas que eu já grifei para você. Então, agora vamos dar mais uma olhada nas horas. What's the time? It is 7:30. It's time to go school. What's the time? It is 1 o'clock. It's time to have lunch. What's the time? It is 2 o'clock. It is homework time. É hora de fazer lição. What time? What's the time? It's 6 o'clock. It's time to watch TV. Ok? E os flashcards que eu mostrei no início da aula. Vamos dar mais uma olhada para a gente encerrar. Bed, que é o que fala aqui no texto. Lembra? Aqui no texto, bed. Se você... Book, notebook, pen, pencil, eraser e novamente o bed, ok? Então por hoje é isso. Bye bye. I see you next week.